Você não vai acreditar no que uma simples acusação pode fazer com a vida de uma pessoa. Imagine trabalhar anos na mesma casa, ser tratada quase como da família e de repente ver tudo desmoronar por causa de um vaso quebrado. O que vou contar para você hoje é uma história que vai mexer com seus sentimentos e te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre confiança, preconceito e justiça. Era uma terça-feira comum quando Cláudia chegou para mais um dia de trabalho. Há 8 anos ela cuidava daquela casa como se fosse a sua própria. Conhecia cada canto, cada objeto, cada mancha no chão que precisava de atenção especial. A patroa, Dona Helena, sempre foi educada, respeitosa, e Cláudia sentia que havia construído algo mais do que uma simples relação de trabalho ali. A casa era imponente, dessas que a gente vê de longe e pensa, quem será que mora aí? 3 andares, jardim bem cuidado, piscina cristalina e uma decoração que respirava elegância por todos os lados. Mas o que mais chamava a atenção na sala principal era uma estante de cristal que ocupava quase uma parede inteira. Ali ficavam as peças mais preciosas da família. Artefatos importados, porcelanas antigas, taças que brilhavam como diamantes quando o sol da manhã batia na janela. Cláudia sempre teve um cuidado especial com aquela estante. Sabia que cada peça ali tinha sua história, seu valor, sua importância. Dona Helena havia contado várias vezes sobre como aqueles objetos vinham de gerações da família, alguns trazidos de viagens pelo mundo, outros herdados de avós e bisavós que já não estavam mais entre nós. No centro da estante, numa posição de destaque que não deixava ninguém passar despercebido, ficava um vaso persa que era a joia da coroa de toda aquela coleção. Era uma peça absolutamente única no mundo, uma obra de arte milenar feita por artesãos persas há mais de 1000 anos. Os detalhes eram tão delicados e intrincados que pareciam ter sido pintados por anjos. Cada curva, cada desenho, cada traço dourado contava uma história antiga da Pérsia, que pouquíssimas pessoas no mundo tinham o privilégio de contemplar. Dona Helena sempre dizia que aquele vaso não tinha preço, mas na realidade tinha sim, $1 milhão. Era uma das peças arqueológicas persas mais valiosas em mãos privadas no mundo inteiro. Havia sido avaliado por especialistas internacionais e segurado por uma quantia astronômica. Não era apenas um objeto bonito, era um pedaço vivo da história da humanidade. Um tesouro que poucos museus no mundo possuíam algo similar. A origem daquela peça era fascinante. Dona Helena havia herdado de seu falecido marido, que era um colecionador apaixonado por arte persa. Ele havia adquirido o vaso de um leiloeiro especializado em antiguidades do Oriente Médio, numa transação que envolveu anos de negociação e documentação para provar a autenticidade e legalidade da aquisição. O vaso havia pertencido a uma família de nobres persas por séculos antes de chegar às mãos de colecionadores europeus. Cláudia entendia perfeitamente a importância daquele objeto. Mesmo sendo apenas a pessoa que cuidava da casa, ela também havia criado uma conexão especial com aquele ambiente. Sabia exatamente como Dona Helena gostava que as almofadas ficassem arrumadas no sofá. Conhecia a temperatura ideal da água para regar cada uma das plantas e, principalmente, sabia o quanto aquela estante de tesouros significava para sua patroa. Por isso, toda vez que ia limpar ali, Cláudia fazia questão de ser ainda mais cuidadosa do que o normal. Retirava cada peça com delicadeza extrema, limpava uma por uma com panos especiais que Dona Helena havia comprado especificamente para esse propósito e recolocava tudo exatamente no mesmo lugar. Era um ritual quase sagrado, que ela executava com a precisão de quem sabia estar lidando com tesouros inestimáveis. O vaso persa, em particular, recebia um cuidado extra. Cláudia nunca o movia de lugar.
Apenas passava um pincel de cerdas macias ao redor da base e usava um pano especial antiestático para remover qualquer partícula de poeira que pudesse se acumular em sua superfície. Ela sabia que aquela peça valia mais do que ela ganharia em várias vidas de trabalho e tratava-a com o respeito que um objeto tão precioso merecia. Naquela terça-feira, Cláudia chegou um pouco mais cedo do que o costume. Dona Helena havia viajado no fim de semana para visitar a filha em outra cidade e só voltaria no final da tarde. A casa estava silenciosa, apenas com o som dos pássaros do jardim e o ronronar suave de Napoleão, o gato persa da família que costumava ficar preguiçosamente espalhado pelos sofás da sala. Napoleão era um gato peculiar, elegante como a casa em que vivia, mas com uma personalidade que misturava a altivez típica dos gatos persas com uma curiosidade às vezes inconveniente. Era comum vê-lo caminhando pelos móveis mais altos da casa, explorando cada cantinho como se fosse o dono de tudo aquilo. Dona Helena sempre dizia que ele era mais sofisticado do que muita gente que ela conhecia, e que sua linhagem persa combinava perfeitamente com as antiguidades da coleção. Cláudia começou sua rotina de sempre: cozinha, banheiros, quartos e, por último, a sala principal com sua preciosa estante de tesouros. Era sempre a última coisa que ela fazia, porque exigia mais tempo e concentração. Enquanto trabalhava, Napoleão a observava de longe, com aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam julgar cada movimento dela. Estava tudo correndo normalmente quando Cláudia decidiu dar uma pausa para o almoço. Preparou um sanduíche simples na cozinha e se sentou na varanda dos fundos, aproveitando o sol gostoso do meio-dia. De lá, conseguia ver parte da sala através das portas de vidro e notou que Napoleão havia subido no aparador que ficava próximo à estante de antiguidades. Não era incomum. O gato sempre gostou de lugares altos e aquele aparador era um de seus pontos favoritos para observar o movimento da rua através da janela. Cláudia continuou almoçando tranquilamente, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. Quando voltou para terminar a limpeza, o que Cláudia viu a fez ficar gelada. No chão da sala, espalhados em 1000 pedaços, estavam os restos do vaso persa milenar que valia US$ 1 milhão. O objeto mais precioso de toda aquela coleção, uma peça única no mundo, estava destruído no piso de mármore como se fosse um simples objeto qualquer. O coração de Cláudia disparou. As pernas ficaram fracas, as mãos começaram a tremer. Ela se aproximou dos destroços como quem se aproxima de uma cena de crime, sem acreditar no que estava vendo. Como aquilo podia ter acontecido? Ela havia sido tão cuidadosa como sempre era. Não tinha nem chegado perto da estante ainda. Os fragmentos espalhados pelo chão contavam a história de uma tragédia incomensurável. Pedaços de cerâmica milenar com desenhos persas intrincados, detalhes dourados que brilhavam mesmo estando despedaçados, tudo misturado numa confusão de cacos que representavam a destruição de US$ 1 milhão e de séculos de história. Napoleão estava sentado no sofá, lambendo as patas, com a tranquilidade típica dos gatos, como se nada tivesse acontecido. Cláudia olhou para ele, depois para os cacos no chão, tentando entender como aquela situação havia se desenrolado. Mas naquele momento, a única coisa que ela conseguia pensar era na reação que Dona Helena teria quando descobrisse que uma peça única no mundo, avaliada em US$ 1 milhão, estava destruída. Ela sabia que não podia simplesmente varrer os cacos e fingir que nada havia acontecido. A ausência do vaso seria notada imediatamente. Era impossível esconder a destruição de uma peça tão valiosa e significativa. Então, com as mãos ainda tremendo e o coração disparado, Cláudia pegou o telefone e ligou para Dona Helena, que estava na casa da filha. A conversa foi breve e tensa.
Cláudia explicou que havia acontecido um acidente terrível e que o vaso persa estava quebrado. Do outro lado da linha, o silêncio foi ensurdecedor. Quando Dona Helena finalmente falou, sua voz estava diferente, fria, distante, carregada de uma incredulidade que rapidamente se transformou em horror. "O vaso persa?" ela perguntou, como se não conseguisse processar a informação. "Cláudia, você está falando do vaso de $1 milhão? O vaso único no mundo?" "Sim, Dona Helena. Eu sinto muito. Eu não sei como aconteceu." Do outro lado da linha, Cláudia pôde ouvir o que parecia ser um gemido de dor, como se Dona Helena tivesse levado um soco no estômago. Depois, um silêncio que pareceu durar uma eternidade. "Eu volto agora", disse Dona Helena finalmente, sua voz carregada de uma frieza que Cláudia jamais havia ouvido antes. "Não toque em nada, não mexa em nenhum pedaço. Eu quero ver exatamente como está quando eu chegar." As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Cláudia. Ela tentou juntar os cacos com cuidado, como se houvesse alguma possibilidade de consertar o inconsciente irritável. Cada fragmento que ela recolhia parecia representar não apenas o valor monetário perdido, mas também sua própria vida profissional se despedaçando. 8 anos de trabalho, de confiança, de respeito mútuo, tudo isso poderia desmoronar por causa daquele acidente. Enquanto esperava, Cláudia pensava no impacto daquilo. $1 milhão era uma quantia que ela jamais poderia pagar, mesmo trabalhando pelo resto da vida. Era o equivalente a décadas do seu salário. E mais do que o valor financeiro, era a perda de uma peça histórica única, algo que não podia ser substituído por nenhuma quantia de dinheiro. Quando Dona Helena chegou em casa, seu rosto estava mais sério do que Cláudia jamais havia visto. Ela olhou para os cacos que estavam cuidadosamente dispostos sobre uma toalha na mesa da cozinha. Depois, olhou para Cláudia com uma expressão que misturava devastação, raiva e algo que parecia ser desconfiança profunda. A conversa que se seguiu foi devastadora. Dona Helena queria saber exatamente como aquilo tinha acontecido. Cláudia explicou que não sabia, que havia saído para almoçar e quando voltou encontrou o vaso quebrado. Mas sua explicação soou vaga, incompleta. E ela podia ver nos olhos da patroa que não estava sendo acreditada. Foi então que as perguntas ficaram mais diretas, mais acusatórias. Como um vaso que estava seguro no centro da estante podia simplesmente cair sozinho. Como uma peça tão valiosa e bem posicionada podia se destruir sem intervenção humana. Por que Cláudia não havia ouvido o barulho da quebra? Será que ela não estava tentando esconder alguma coisa? A situação ficou ainda pior quando Dona Helena mencionou o valor exato da peça. "Cláudia, você tem noção de que esse vaso valia $1 milhão? $1 milhão. É uma peça única no mundo, milenar, que jamais poderá ser substituída. É mais dinheiro do que você ganharia trabalhando 100 anos. Cada pergunta era como uma facada no peito de Cláudia. Ela tentava explicar, jurar que não havia tocado no vaso, que havia sido cuidadosa como sempre era. Mas quanto mais ela falava, mais parecia que estava se enrolando em suas próprias palavras. A situação estava fugindo do controle, e ela podia sentir que 8 anos de confiança estavam sendo destruídos tão completamente quanto aquele vaso persa milenar. A acusação não foi feita diretamente naquele primeiro momento, mas estava implícita em cada palavra, em cada olhar, em cada silêncio prolongado. Cláudia sabia que estava sendo considerada culpada até que provasse o contrário. E como provar sua inocência quando nem ela mesma entendia o que havia acontecido? Como explicar a destruição de uma peça de $1 milhão sem soar como alguém que estava tentando escapar da responsabilidade? Os dias que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo para Cláudia. A notícia do vaso quebrado se espalhou pela vizinhança com uma velocidade impressionante, mas desta vez com um peso ainda maior.
Não era apenas um objeto caro que havia sido destruído, era uma peça única no mundo, avaliada em US$ 1 milhão, que jamais poderia ser substituída. Em questão de poucas horas, parecia que todo mundo já sabia que a empregada de Dona Helena havia quebrado o vaso persa mais valioso da coleção. E claro, como sempre acontece nessas situações, os detalhes foram sendo distorcidos a cada conversa, a cada sussurro, a cada olhar de julgamento. Alguns falavam em 2 milhões, outros em uma herança preciosa de imperadores persas. O valor cresce na boca do povo, mas a essência permanecia. Uma tragédia financeira e histórica havia acontecido. Cláudia morava num bairro onde todo mundo se conhecia há anos. Era uma comunidade pequena, daquelas onde as pessoas se cumprimentam na rua e sabem da vida umas das outras. Durante 8 anos, ela havia construído uma reputação sólida ali. Era conhecida como uma pessoa honesta, trabalhadora, responsável. As vizinhas sempre a elogiavam. Diziam que Dona Helena tinha sorte de ter encontrado alguém tão confiável para cuidar de uma casa com tantos objetos valiosos. Mas agora, quando Cláudia passava pela rua, sentia os olhares diferentes. Alguns eram de pena, outros de curiosidade mórbida, e os piores eram aqueles carregados de julgamento silencioso. Ela podia quase ouvir os pensamentos das pessoas. Como alguém pode ser tão descuidada com uma peça de US$ 1 milhão? 8 anos trabalhando na mesma casa e agora isso? Será que foi realmente descuido? Ou teve má intenção? A pressão psicológica era insuportável. Cláudia acordava de madrugada com o coração disparado, lembrando dos cacos espalhados pelo chão e do valor astronômico que representavam. Durante o dia, tentava se concentrar em suas outras atividades, mas sua mente sempre voltava para aquela terça-feira fatídica. E à noite, quando finalmente conseguia pegar no sono, sonhava com artefatos persas se despedaçando numa dança macabra que parecia não ter fim. A magnitude do prejuízo tornava tudo muito mais grave. Não era apenas um objeto de estimação quebrado. Era US$ 1 milhão, literalmente despedaçados no chão. Era uma peça histórica milenar, única no mundo, que havia sobrevivido a guerras, invasões, séculos de história, só para ser destruída numa terça-feira qualquer, numa casa qualquer. Dona Helena havia decidido dar uns dias para Cláudia pensar melhor sobre o que realmente havia acontecido. Essa pausa forçada no trabalho foi interpretada por todos como um sinal claro de desconfiança. Afinal, se fosse realmente um acidente, por que a patroa não permitiria que a funcionária continuasse trabalhando normalmente? Por que afastar alguém por uma semana inteira se não houvesse suspeitas sérias? Durante esse período, Cláudia ficou sabendo pelos comentários das vizinhas que Dona Helena estava conversando com outras pessoas sobre o caso. Aparentemente, ela havia consultado não apenas um advogado, mas também especialistas em seguros e peritos em antiguidades para avaliar a situação legal e financeira. Falava-se em processos criminais, em cobranças judiciais, em valores que jamais poderiam ser quitados. O peso dessa ameaça legal era esmagador para alguém como Cláudia, que sempre havia resolvido seus problemas na base da conversa e do entendimento mútuo. A ideia de ter que enfrentar um tribunal, de ver seu nome sujo nos cartórios, de ter seus poucos bens penhorados, era aterrorizante. Mas mais do que isso, a perspectiva de passar o resto da vida pagando uma dívida de US$ 1 milhão era algo que fugia completamente da sua realidade. Ela sabia que não tinha recursos para contratar um advogado competente e a possibilidade de ter que se defender sozinha contra acusações envolvendo uma quantia tão alta a deixava em pânico. Como explicar para um juiz que não tinha culpa na destruição de uma peça tão valiosa? Como convencer um tribunal de que uma empregada doméstica não teria motivos para esconder a verdade sobre um acidente desse porte? Mas o que mais doía era a sensação de injustiça.
Cláudia sabia, no fundo do seu coração, que não havia feito nada de errado. Ela havia sido cuidadosa, como sempre era. O vaso havia quebrado, sim, mas não por culpa dela. O problema era que não conseguia explicar como aquilo havia acontecido. E na ausência de uma explicação convincente, a culpa automaticamente recaía sobre ela. Especialmente quando se tratava de uma quantia tão astronômica. As noites eram as piores. Sozinha em seu pequeno apartamento, Cláudia repassava mentalmente cada detalhe daquela terça-feira. Lembrava-se de ter chegado cedo, de ter feito sua rotina habitual, de ter parado para almoçar na varanda. Lembrava-se de Napoleão no aparador, de sua expressão tranquila, de como ele estava lambendo as patas quando ela encontrou os cacos. A diferença agora era que os cacos representavam muito mais do que ela havia imaginado inicialmente. Cada fragmento que ela havia recolhido valia milhares de dólares. Cada pedacinho de cerâmica persa era mais valioso do que tudo o que ela possuía na vida. A dimensão real da tragédia só havia ficado clara quando Dona Helena mencionou o valor. $1 milhão. Será que o gato podia ter alguma coisa a ver com isso? A ideia havia passado pela cabeça de Cláudia algumas vezes, mas ela a descartava rapidamente. Como um gato poderia derrubar um vaso que estava no centro da estante, longe da beirada? E mesmo que fosse possível, como ela poderia provar isso? Quem acreditaria numa história dessas, especialmente quando se tratava de $1 milhão? Enquanto isso, Dona Helena parecia estar conduzindo sua própria investigação. Cláudia soube, através das fofocas do bairro, que a patroa havia perguntado aos vizinhos se eles haviam ouvido algum barulho estranho naquela terça-feira. Aparentemente, ela estava tentando encontrar inconsistências na versão de Cláudia, buracos na história que pudessem provar que a empregada estava mentindo sobre as circunstâncias da destruição. Essa desconfiança aberta era como um veneno se espalhando pela relação que elas haviam construído ao longo dos anos. Cláudia se lembrava de como Dona Helena costumava tratá-la, sempre com gentileza, perguntando sobre sua família, lembrando do seu aniversário, dando presentes nas datas especiais. Agora, essa mesma pessoa a via como uma mentirosa, como alguém capaz de destruir um tesouro de $1 milhão e depois tentar esconder a culpa. A situação ficou ainda mais tensa quando Dona Helena finalmente a chamou de volta para uma conversa definitiva. Era uma sexta-feira chuvosa e Cláudia se dirigiu à casa com o coração pesado, sabendo que aquela conversa poderia selar seu destino profissional e pessoal de uma forma que jamais havia imaginado. Dona Helena a recebeu na sala, onde tudo havia acontecido. A estante de antiguidades estava lá, imponente como sempre, mas com um vazio gritante no lugar onde ficava o vaso persa. Era como se aquele espaço vazio fosse uma acusação silenciosa, um lembrete constante de $1 milhão que se perdeu para sempre. A conversa foi ainda mais difícil do que Cláudia havia imaginado. Dona Helena estava claramente devastada, mas sua devastação havia se transformado em raiva fria e calculada. Ela falou sobre os 8 anos de confiança que haviam sido quebrados junto com o vaso. Disse que sempre havia tratado Cláudia como parte da família, que nunca desconfiara dela, que sempre pagara em dia e ainda dava extras nos feriados e no Natal. Cláudia, disse Dona Helena, sua voz carregada de uma emoção contida. Você tem ideia do que representava aquele vaso para mim? Não era apenas o valor de $1 milhão, embora isso por si só já seja uma quantia impossível de ignorar. Era uma peça histórica única, um pedaço da civilização persa que jamais poderá ser recuperado. E agora, como retribuição a toda essa bondade e confiança, Cláudia havia quebrado a peça mais preciosa da casa e ainda estava tentando negar sua responsabilidade. Dona Helena disse que havia consultado especialistas em arte persa, que o vaso só poderia ter quebrado se alguém tivesse esbarrado na estante ou tentado movê-lo de lugar.
Uma peça que sobreviveu a 1000 anos de história, continuou Dona Helena, que passou por guerras, terremotos, revoluções e agora se despedaçou numa terça-feira comum. Isso não acontece por acaso, Cláudia. Objetos assim não quebram sozinhos. Cláudia tentou se defender mais uma vez, repetindo sua versão dos fatos, mas suas palavras soaram vazias até para ela mesma. Como convencer alguém de sua inocência quando nem ela conseguia entender o que havia acontecido? Como pedir para ser acreditada quando a evidência física representava um prejuízo de US$1 milhão? Foi então que Dona Helena fez a proposta que Cláudia mais temia ouvir. Disse que estava disposta a não levar o caso para a justiça criminal, mas que Cláudia teria que assumir a responsabilidade pelo prejuízo. O valor do vaso seria descontado de seus salários futuros, numa proposta de parcelamento que duraria literalmente décadas. Seria como uma dívida vitalícia, uma corrente que prenderia aquela casa pelo resto de sua vida produtiva. Considerando seu salário atual, explicou Dona Helena com frieza calculada, levaria aproximadamente 40 anos para quitar essa dívida, assumindo que você nunca faltasse um dia de trabalho e que aceitasse que metade do seu salário fosse destinada ao pagamento. Alternativamente, ela poderia escolher sair do emprego imediatamente, mas nesse caso, Dona Helena se reservava o direito de procurar seus direitos na justiça. E todos sabemos como funciona o sistema quando uma pessoa simples enfrenta alguém com recursos numa disputa envolvendo US$1 milhão. As chances de Cláudia sair vitoriosa de uma batalha judicial eram praticamente inexistentes. Era uma escolha impossível. Aceitar a culpa por algo que não havia feito e se tornar praticamente uma escrava por décadas, ou enfrentar um processo que poderia destruir sua vida financeiramente de forma ainda mais devastadora. Cláudia pediu um tempo para pensar, mas Dona Helena deixou claro que queria uma resposta até o final do fim de semana. Enquanto voltava para casa sob a chuva fina daquela tarde, Cláudia se sentia como se estivesse carregando o mundo nas costas. 8 anos de trabalho honesto, de dedicação, de cuidado com cada detalhe daquela casa. Tudo isso estava sendo apagado por um acidente que ela nem conseguia explicar. E agora, por causa de uma peça de US$1 milhão, sua vida inteira estava prestes a mudar para sempre. Mas havia algo que a incomodava profundamente em toda essa situação. Uma sensação de que alguma peça do quebra-cabeças estava faltando. Cláudia era uma pessoa observadora, sempre prestava atenção nos detalhes, e alguma coisa naquela história não se encaixava perfeitamente. Ela se lembrava claramente de Napoleão naquele dia. O gato havia passado boa parte da manhã caminhando pela sala, saltando de móvel em móvel com a agilidade típica da sua espécie. Cláudia havia reparado nele várias vezes, mas nunca deu importância. Afinal, era normal ver o gato explorando a casa. Mas e se Napoleão realmente tivesse alguma coisa a ver com aquilo? Cláudia sabia que a ideia soava absurda, especialmente quando se tratava de uma peça de US$1 milhão. Mas quanto mais ela pensava, mais sentia que poderia haver algo ali. Gatos eram criaturas imprevisíveis, especialmente quando estavam brincando ou sendo curiosos. O problema era como provar isso. Como demonstrar que um gato havia causado um acidente de US$1 milhão quando não havia testemunhas. Como convencer Dona Helena de que sua teoria não era apenas uma última e desesperada tentativa de escapar de uma responsabilidade financeira astronômica? E foi pensando nessas possibilidades que Cláudia lembrou de um detalhe que havia passado despercebido até aquele momento. Dona Helena havia instalado câmeras de segurança pela casa alguns meses atrás, depois que a vizinhança havia sofrido alguns assaltos.
Cláudia se lembrava de ter visto uma câmera discreta no canto da sala principal, posicionada de forma a cobrir exatamente a área onde ficava a estante de antiguidades. Se as câmeras estivessem funcionando naquela terça-feira, tudo estaria gravado. A verdade sobre o que realmente aconteceu com o vaso de US$1 milhão estaria registrada, incontestável, definitiva. Cláudia sentiu uma mistura de esperança e ansiedade tomando conta do seu peito. Finalmente, havia uma possibilidade real de provar sua inocência numa situação tão grave. Mas como abordar Dona Helena com essa sugestão? Como pedir para ver as gravações sem parecer que estava tentando ganhar tempo ou inventar novas desculpas para fugir de uma responsabilidade de US$1 milhão? A situação era extremamente delicada e Cláudia sabia que teria apenas uma chance de fazer isso da forma certa. Fique comigo até o final desta história, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar completamente tudo o que você pensava sobre este caso. A verdade sobre o que realmente aconteceu com esse vaso de US$1 milhão está bem mais próxima do que você imagina, mas precisamos saber onde procurar para encontrá-la. Era sua única esperança, sua última cartada, antes de aceitar uma culpa que não era sua, ou enfrentar um processo que poderia arruinar sua vida para sempre. A dimensão do que estava em jogo era assustadora. US$1 milhão não era apenas uma quantia impossível de pagar, era mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Era o equivalente a 40 anos de trabalho, assumindo que conseguisse manter o emprego e dedicasse metade do salário exclusivamente para quitar essa dívida. Era praticamente uma sentença de prisão financeira perpétua. Na segunda-feira de manhã, Cláudia chegou à casa de Dona Helena com o coração batendo como um tambor. Havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes como abordaria o assunto das gravações, mas ainda assim se sentia nervosa. Uma palavra errada, um tom inadequado. E ela poderia perder para sempre a chance de provar sua inocência numa questão que envolvia uma fortuna. Dona Helena a recebeu na mesma sala onde tudo havia acontecido. E Cláudia notou que ela havia reorganizado alguns objetos na estante, tentando disfarçar o vazio deixado pelo vaso persa. Mas aquele espaço ainda gritava sua ausência, como uma ferida financeira e emocional que se recusava a cicatrizar. Era impossível não olhar para ali e pensar: US$1 milhão costumava estar neste lugar. Então, Cláudia, disse Dona Helena, sua voz carregada de uma formalidade que não existia entre elas antes daquele episódio. Espero que tenha usado esses dias para refletir sobre nossa conversa e sobre a gravidade da situação. Estamos falando de US$1 milhão e de uma peça histórica única. Preciso da sua decisão hoje. Cláudia respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si. Dona Helena, eu entendo perfeitamente a gravidade da situação e sei que o valor envolvido torna tudo muito mais sério. Mas antes de tomarmos qualquer decisão definitiva sobre uma quantia tão alta, gostaria de fazer uma sugestão. O olhar de Dona Helena se endureceu ligeiramente. Que tipo de sugestão? Cláudia, esperamos estar falando de propostas concretas para resolver um prejuízo de US$1 milhão, não de tentativas de procrastinação. A senhora instalou câmeras de segurança na casa há alguns meses, não é mesmo? Vi uma ali no canto da sala. Se ela estava funcionando na terça-feira quando o vaso se quebrou, talvez pudéssemos ver exatamente o que aconteceu com essa peça tão valiosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia podia ver os pensamentos correndo pela mente de Dona Helena, que parecia estar considerando a proposta com uma mistura de surpresa e suspeita. Será que ela realmente não havia pensado nisso antes, ou teria pensado e descartado por algum motivo? Quando se trata de US$1 milhão, qualquer evidência adicional deveria ser considerada. Cláudia, disse Dona Helena finalmente,
Você está tentando ganhar tempo com essa história de câmeras, porque se estiver, saiba que isso só está piorando sua situação. $1 milhão não é uma brincadeira. Não, dona Helena. Eu só quero que a verdade apareça sobre o que realmente aconteceu com essa peça tão valiosa. Se eu quebrei o vaso, as câmeras vão mostrar isso, e eu assumirei as consequências de $1 milhão. Mas se não quebrei, elas também vão mostrar. Quando se trata de uma quantia tão alta, a senhora não acha que vale a pena verificar antes de tomarmos uma decisão que vai afetar nossas vidas para sempre? Cláudia podia ver que sua lógica era irrefutável. Se ela fosse realmente culpada pela destruição de uma peça de $1 milhão, não estaria sugerindo que verificassem as gravações. Essa sugestão por si só era quase uma prova de sua inocência. Mas ela também podia perceber a resistência de Dona Helena, como se a ideia de conferir as gravações a incomodasse por algum motivo. Está bem, disse Dona Helena após uma longa pausa. Vamos ver essas gravações. Mas quero deixar claro que, se elas confirmarem minha suspeita de que você foi responsável pela destruição de um vaso de $1 milhão, nossa conversa termina aqui e você terá que arcar com as consequências financeiras completas. Cláudia concordou imediatamente, sentindo uma mistura de alívio e terror. Finalmente, teriam a verdade sobre o que havia acontecido com aquela fortuna em forma de vaso? Mas e se as gravações não mostrassem o que ela esperava? E se houvesse algum ângulo morto que não capturava o momento exato? E se o sistema não estivesse funcionando naquele dia específico, quando $1 milhão foi perdido? Dona Helena a levou até um pequeno escritório no segundo andar, onde ficava o equipamento de monitoramento. Era um sistema moderno, com várias telas mostrando diferentes ângulos da casa. Cláudia nunca havia visto aquele cômodo antes. Era obviamente um espaço privado onde Dona Helena não permitia que ela entrasse durante a limpeza. O sistema grava tudo automaticamente, explicou Dona Helena enquanto mexia nos controles, e guarda as imagens por 1 mês antes de apagar. Considerando o valor envolvido, é uma sorte que ainda tenhamos as gravações da terça-feira em questão. Vamos ver exatamente o que aconteceu com o meu vaso de $1 milhão. As duas se posicionaram diante da tela principal, e Cláudia sentiu como se estivesse prestes a assistir ao julgamento da sua própria vida. Dona Helena ajustou a data e o horário, voltando para a manhã da terça-feira fatídica. A imagem em preto e branco mostrava a sala principal, com a estante de antiguidades claramente visível, incluindo o espaço onde o precioso vaso persa ocupava sua posição de destaque. Cláudia se viu na tela, executando sua rotina de limpeza com a mesma dedicação de sempre. Era estranho se ver daquele ângulo, como uma personagem num filme que ela não sabia que estava protagonizando. Na gravação, ela parecia calma, concentrada, extremamente cuidadosa com cada objeto que manuseava, especialmente quando se aproximava da área onde ficava o vaso milionário. Vamos acelerar até a hora do almoço, disse Dona Helena, e as imagens começaram a passar mais rapidamente. Cláudia viu a si mesma terminando a limpeza dos outros cômodos e se dirigindo à cozinha. A sala principal ficou vazia por alguns minutos, com o vaso persa ainda intacto em sua posição de destaque, valendo seu $1 milhão silenciosamente. E então, como um fantasma surgindo do nada, Napoleão apareceu na tela. O gato persa entrou na sala com aquela caminhada elegante, típica da sua raça. Olhou ao redor como se estivesse avaliando seu território. E depois saltou graciosamente para o aparador próximo à estante, onde ficava a fortuna em antiguidades. Cláudia sentiu o coração acelerar. "Olha, Dona Helena, o Napoleão ali." "Vejo", respondeu Dona Helena, mas sua voz tinha um tom estranho, como se ela estivesse vendo algo que preferia não ver, especialmente quando se tratava de um objeto tão valioso. Na tela, o gato ficou no aparador por alguns minutos observando pela janela.
tudo parecia normal, tranquilo. O vaso permanecia seguro em sua posição, ainda valendo sua fortuna intacta. Mas então, algo chamou a atenção de Napoleão. Talvez fosse um pássaro lá fora. Talvez fosse apenas o instinto felino despertando, mas ele começou a se movimentar de forma mais agitada, claramente interessado em algo que havia capturado sua atenção. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que elas tiveram que voltar à gravação algumas vezes para entender completamente a sequência de eventos que levou à destruição de US$ 1 milhão. Napoleão, numa demonstração impressionante de agilidade felina, saltou do aparador direto para a estante de antiguidades. Não foi um salto calculado, mas sim um impulso repentino, provavelmente motivado por algo que ele viu pela janela. O gato pousou diretamente no centro da estante, bem ao lado do vaso persa de US$ 1 milhão. Por um momento pareceu que tudo ficaria bem. Napoleão se equilibrou por alguns segundos, como fazem os gatos quando aterrissam em superfícies estreitas. Mas a estante não foi projetada para suportar o peso e o impacto de um gato em movimento, especialmente numa área tão próxima de uma peça tão valiosa. Cláudia e Dona Helena assistiram horrorizadas, enquanto a estante balançou ligeiramente sob o peso de Napoleão. O gato, percebendo a instabilidade, tentou saltar para outro local, mas seu movimento brusco foi exatamente o que faltava para que o vaso perdesse o equilíbrio. US$ 1 milhão estava prestes a se transformar em cacos no chão. Em câmera lenta, elas viram o precioso vaso persa bambear, inclinar-se e finalmente tombar da estante. A queda pareceu durar uma eternidade, mas durou apenas alguns segundos antes do impacto devastador com o piso de mármore. US$ 1 milhão se despedaçando diante de seus olhos, transformando-se instantaneamente de tesouro milenar em destroços sem valor. Mas havia mais. Após o vaso se despedaçar no chão, a câmera capturou algo que ninguém havia presenciado naquele momento. Algo que mudaria completamente a perspectiva sobre os eventos que custaram US$ 1 milhão. Cláudia apareceu correndo na sala, atraída pelo barulho da quebra, e o que ela fez a seguir deixou tanto ela quanto Dona Helena em completo choque. Napoleão havia saltado da estante imediatamente após causar o acidente milionário e estava caminhando calmamente em direção à saída da sala, como se nada tivesse acontecido. Cláudia, ao ver os cacos do vaso de US$ 1 milhão espalhados pelo chão, não ficou parada lamentando a tragédia financeira. Em vez disso, ela correu atrás do gato, preocupada que ele pudesse se machucar com os fragmentos. Na gravação, elas podiam ver Cláudia pegando Napoleão no colo, examinando suas patas para ter certeza de que ele não havia se cortado com os cacos do vaso milionário, e depois o levando para longe dos destroços. Só então ela voltou para avaliar a extensão do dano causado ao objeto mais valioso da casa. Dona Helena estava completamente sem palavras. Sua expressão mudou de incredulidade para vergonha. De vergonha para um tipo de horror que vem com a descoberta de que cometemos uma injustiça terrível contra alguém que não merecia, especialmente quando se trata de uma acusação envolvendo US$ 1 milhão. Cláudia, por sua vez, sentiu uma mistura complexa de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter sua inocência provada de forma incontestável numa questão tão grave, mas tristeza por perceber o quanto Dona Helena havia duvidado dela, o quanto havia estado disposta a destruir 8 anos de confiança baseada apenas em suspeitas sobre uma quantia tão alta. Cláudia, Dona Helena começou a falar, mas as palavras pareciam estar presas em sua garganta. A senhora viu, não é? Disse Cláudia, sua voz carregada de uma emoção que ela havia guardado durante dias. Eu não quebrei o vaso de US$ 1 milhão. Na verdade, eu nem estava perto da estante quando aconteceu. E mesmo depois do acidente, minha primeira preocupação foi com o Napoleão, não com o valor da peça que havia se perdido. A ironia da situação era cruel e reveladora.
Durante todos aqueles dias de acusações e suspeitas sobre US$ 1 milhão, o verdadeiro culpado estava ali, caminhando pela casa com a tranquilidade de quem nunca foi questionado sobre nada. E Cláudia, a pessoa que havia tentado proteger o gato dos cacos do vaso mais caro da casa, foi a única que sofreu as consequências do acidente. Conte nos comentários o que você acha que vai acontecer agora. Como Dona Helena vai reagir a essa revelação sobre a destruição de US$ 1 milhão? E mais importante ainda, será que é possível consertar 8 anos de confiança que foram quebrados junto com aquele vaso persa inestimável? O silêncio no pequeno escritório era tão pesado que Cláudia podia ouvir o próprio coração batendo. Dona Helena estava parada diante da tela, observando as imagens que acabaram de mudar completamente a narrativa de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Seu rosto havia passado por uma transformação completa, da certeza arrogante para o choque, do choque para algo que parecia ser uma mistura de vergonha e desespero, ao perceber que havia acusado alguém injustamente de um prejuízo de US$ 1 milhão. Meu Deus, murmurou Dona Helena, finalmente quebrando o silêncio. Cláudia, eu não sei o que dizer. US$ 1 milhão e você não teve culpa alguma. Cláudia permaneceu calada por um momento, deixando que o peso da verdade se instalasse completamente entre elas. Havia tantas emoções correndo pelo seu peito que ela nem sabia por onde começar. 8 dias de acusações injustas sobre uma quantia astronômica. 8 dias de ter sua honestidade questionada numa situação que poderia arruinar sua vida para sempre. 8 dias sentindo-se como uma criminosa por causa de US$ 1 milhão que ela jamais havia tocado. A senhora sabe o que dizer, sim, Cláudia respondeu, sua voz firme, mas sem raiva. A senhora sempre soube. Eu trabalhei nesta casa por 8 anos, Dona Helena. 8 anos cuidando de cada detalhe como se fosse meu, incluindo essa peça de US$ 1 milhão que a senhora tanto amava. A senhora realmente achava que eu seria capaz de quebrar esse tesouro e depois mentir sobre isso? Dona Helena se virou lentamente para encarar Cláudia. E pela primeira vez, desde o início dessa situação toda, seus olhos estavam marejados. Cláudia, eu estava tão chocada, tão desesperada com a perda do vaso. Quando você perde US$ 1 milhão de uma vez, especialmente algo tão único e irreplaciável, sua mente não funciona direito. Era uma herança do meu marido, você sabe. Mas mais do que isso, era um pedaço da história que jamais poderá ser recuperado. Eu sei o quanto aquela peça significava para a senhora, Cláudia respondeu, e havia uma sinceridade profunda em sua voz. Por isso mesmo, eu sempre tive tanto cuidado com ela. Eu sabia que estava lidando com algo que valia mais do que eu ganharia em várias vidas. Por isso mesmo doeu tanto quando a senhora duvidou de mim numa questão tão séria. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis que qualquer uma delas já havia enfrentado. Dona Helena tentava explicar seus sentimentos, sua reação emocional, como a perda de um objeto tão valioso havia nublado seu julgamento. Quando você perde US$ 1 milhão de uma vez, especialmente algo único no mundo, é difícil manter a racionalidade. Mas Cláudia também precisava expressar sua dor, sua sensação de traição, o quanto havia sofrido sendo acusada de algo que não havia feito, especialmente quando envolvia uma quantia tão alta. Sabe o que mais me machucou? Disse Cláudia, sua voz começando a tremer ligeiramente. Não foi nem a acusação em si, por mais grave que fosse, quando se trata de US$ 1 milhão. Foi perceber que 8 anos de trabalho honesto, 8 anos de dedicação, não foram suficientes para que a senhora tivesse um pouco de fé em mim. Bastou um acidente para que eu me tornasse uma mentirosa e potencial criminosa aos olhos da senhora. Essa observação atingiu Dona Helena como um soco no estômago.
Ela se deu conta de que, em meio à sua dor pela perda do vaso milionário, havia cometido uma injustiça ainda maior. Havia quebrado algo muito mais valioso do que qualquer objeto material, mesmo um que custasse $1 milhão. Havia quebrado a confiança de uma pessoa que havia passado quase uma década cuidando de sua casa e de sua vida com dedicação absoluta. Cláudia, me perdoe, Dona Helena disse, e agora as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Eu sei que minhas palavras não podem desfazer o mal que causei, especialmente numa situação tão grave envolvendo tanto dinheiro. Mas preciso que você saiba que estou profundamente arrependida. Você não mereceu passar por isso, principalmente por causa de algo que nem fez. Mas havia algo mais que precisava ser dito, algo que tornava toda a situação ainda mais tocante e que mostrava o verdadeiro caráter das pessoas envolvidas. Dona Helena voltou a atenção para a tela, onde a gravação ainda mostrava os momentos após o acidente milionário. Ali estava Cláudia, mesmo em choque com a destruição do vaso de $1 milhão, correndo para verificar se Napoleão estava bem, pegando o gato no colo com cuidado, examinando suas patas para ter certeza de que não havia se machucado. Olhe isso, Cláudia, disse Dona Helena, apontando para a tela. Mesmo depois de ver minha peça de $1 milhão destruída, sua primeira reação foi proteger o Napoleão. Você poderia ter ficado brava com ele, poderia ter o expulsado da sala, mas não. Você se preocupou em garantir que ele estava seguro, mesmo sabendo que ele havia causado um prejuízo astronômico. Cláudia olhou para a tela e se viu naquele momento de puro instinto. Napoleão não teve culpa, Dona Helena. Ele é um gato, estava apenas seguindo seus instintos. E além disso, eu não queria que ele se cortasse com os cacos. Já bastava a tragédia de $1 milhão destruídos. Não precisávamos de mais uma vítima. Essa resposta revelou algo fundamental sobre o caráter de Cláudia, que Dona Helena havia esquecido em meio à sua dor e raiva pela perda financeira. Aquela era a mesma pessoa que durante 8 anos havia demonstrado cuidado e dedicação não apenas com os objetos da casa, mas com todos os seres vivos que habitavam ali. Era a mesma pessoa que sempre perguntava sobre a saúde dos familiares, que se lembrava de datas importantes, que tratava até mesmo o gato da família com carinho genuíno, mesmo quando ele havia causado um prejuízo de $1 milhão. Napoleão, disse Dona Helena, olhando pela janela do escritório, onde o gato estava dormindo tranquilamente num cantinho ensolarado do jardim. Todo esse tempo, achei que você fosse a vilã da história de $1 milhão, quando, na verdade, era você quem estava protegendo o verdadeiro causador do acidente. A ironia da situação era quase poética. Napoleão, o gato elegante e altivo, que sempre pareceu estar acima de qualquer suspeita, havia sido o responsável pela destruição de $1 milhão. Mas Cláudia, a pessoa que mais sofreu com as consequências financeiras e emocionais, foi também a única que se preocupou com o bem-estar dele após a tragédia. Dona Helena se dirigiu até uma gaveta do escritório e retirou alguns papéis que havia preparado nos últimos dias. Eram documentos relacionados ao processo que ela estava considerando mover contra Cláudia, orçamentos para tentar substituir o vaso, embora fosse impossível, consultas com advogados especializados em casos de alto valor. Tudo aquilo agora parecia obsceno diante da verdade revelada pelas câmeras. Eu havia me preparado para uma batalha legal envolvendo $1 milhão, confessou Dona Helena, rasgando os papéis diante de Cláudia. Estava disposta a te processar, a cobrar cada centavo desse valor astronômico. Havia consultado advogados, peritos, especialistas em seguros. Como pude ser tão cega? Cláudia observou os papéis sendo destruídos com uma mistura de alívio e melancolia. A dor pode fazer as pessoas agirem de formas que nunca imaginariam, ela disse. E quando se trata de uma quantia como $1 milhão, eu entendo que a senhora tenha ficado desesperada. Mas isso não torna menos doloroso o que passei.
Era importante que Dona Helena compreendesse completamente o impacto de suas ações. Durante mais de uma semana, Cláudia havia vivido sob a sombra de uma acusação injusta envolvendo US$1 milhão. Havia perdido o sono, a paz de espírito, a confiança dos vizinhos. Havia enfrentado a possibilidade real de perder seu emprego, de ser processada por uma quantia que jamais poderia pagar, de ter sua reputação destruída na comunidade onde vivia há anos. "Eu quero compensar você de alguma forma", disse Dona Helena. "Sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas preciso tentar consertar pelo menos parte do mal que causei. E sei que isso vai além do valor financeiro. Falamos de confiança, de dignidade, de 8 anos de relacionamento que quase foram destruídos." Cláudia olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e sadeza. "O que eu mais quero, Dona Helena, não é dinheiro nem compensação material. O que eu quero é que nossa relação volte a ser baseada na confiança. Mas não sei se isso é possível depois de tudo o que aconteceu, especialmente numa situação tão grave." Essa era talvez a consequência mais trágica de toda aquela situação. O vaso persa podia ser insubstituível e valer US$1 milhão, mas a confiança quebrada entre duas pessoas que haviam construído uma relação de respeito mútuo ao longo de 8 anos era algo ainda mais difícil de reparar. Quando você acusa alguém de um crime envolvendo tanto dinheiro, algumas feridas levam muito tempo para cicatrizar. Dona Helena se aproximou de Cláudia e, pela primeira vez desde o início daquela crise, a tocou de forma carinhosa, colocando a mão em seu ombro. "Cláudia, eu quero tentar reconstruir nossa relação. Sei que não será fácil. Sei que vou precisar reconquistar sua confiança depois de uma acusação tão séria. Mas se você me der uma chance, farei tudo o que estiver ao meu alcance para consertar o mal que causei." O momento era carregado de emoção. Ali estavam duas mulheres que haviam passado anos dividindo o mesmo espaço, construindo uma rotina conjunta, criando um ambiente de harmonia e respeito. E tudo isso havia sido abalado por um acidente provocado por um gato travesso e pela reação emocional exagerada diante da perda de US$1 milhão. Cláudia pensou por um longo momento antes de responder. Podia sentir a sinceridade no pedido de Dona Helena, mas também sabia que algumas feridas levam tempo para cicatrizar completamente, especialmente quando envolvem acusações tão graves. "Eu aceito suas desculpas, Dona Helena", disse finalmente. "E quero continuar trabalhando aqui, porque gosto desta casa, gosto de cuidar dela e de todos os seus tesouros. Mas vai levar um tempo para que tudo volte a ser como antes. A confiança precisa ser reconstruída aos poucos, dia após dia, especialmente depois de uma situação tão séria." Dona Helena concordou, compreendendo que havia um longo caminho pela frente, mas havia algo mais que ela sentia necessidade de fazer, uma forma de demonstrar publicamente que Cláudia havia sido injustiçada numa questão tão grave. "Quero que todos saibam a verdade", disse Dona Helena. Todos os vizinhos que ficaram sabendo das acusações também precisam saber que você foi completamente inocentada. Não vou permitir que sua reputação continue manchada por causa do meu erro, especialmente numa questão tão séria quanto esta. E foi assim que a verdadeira revelação desta história veio à tona. Não apenas para Cláudia e Dona Helena, mas para toda a comunidade que havia acompanhado o desenrolar daquele drama envolvendo US$1 milhão. As gravações das câmeras de segurança não apenas provaram a inocência de Cláudia, mas revelaram algo ainda mais profundo sobre caráter, confiança e a forma como julgamos as pessoas em momentos de crise, especialmente quando há tanto dinheiro em jogo. 3 meses se passaram desde aquele dia revelador no escritório de Dona Helena. 3 meses que transformaram não apenas a relação entre Cláudia e sua patroa, mas também mudaram profundamente a perspectiva de ambas sobre confiança, julgamento e perdão.
3 meses de reconstrução cuidadosa de uma relação que havia sido abalada até os alicerces por causa de uma acusação envolvendo US$ 1 milhão. A primeira coisa que Dona Helena fez após descobrir a verdade foi cumprir sua promessa de limpar o nome de Cláudia na comunidade. Ela conversou pessoalmente com cada vizinho que havia ficado sabendo das acusações, explicou o que realmente havia acontecido com o vaso de US$ 1 milhão e pediu desculpas pelo mal-entendido que havia causado. Não foi uma tarefa fácil para uma pessoa orgulhosa como ela, mas sentia que era sua obrigação moral reparar o dano que havia causado à reputação de Cláudia numa questão tão séria. O processo de recontar a história real para cada vizinho foi humilhante para Dona Helena, mas também libertador. Ela teve que engolir seu orgulho e admitir que havia cometido um erro grave de julgamento numa situação envolvendo tanto dinheiro. Teve que explicar sobre as câmeras de segurança, sobre Napoleão derrubando o vaso milionário, sobre como Cláudia, na verdade, havia tentado proteger o gato dos cacos da peça mais valiosa da casa. Cada conversa foi única e reveladora. Dona Carmen, a vizinha mais próxima, ouviu tudo com os olhos marejados. E depois abraçou Dona Helena, dizendo que todos cometem erros quando estão emocionados, especialmente quando se trata de uma perda tão grande. US$ 1 milhão, ela murmurou. Qualquer pessoa ficaria desesperada com uma perda assim. Seu João, o vizinho aposentado que sempre cumprimentava Cláudia na rua, apenas balançou a cabeça e disse: "Eu sabia que aquela menina não era capaz de fazer uma coisa dessas, nem por US$ 1 milhão. Ela sempre foi honesta demais para isso." Mas houve também reações mais duras. Dona Mercedes, que morava 3 casas adiante, disse com frieza: "Helena, você quase destruiu a vida de uma pessoa inocente por causa de dinheiro. US$ 1 milhão é muito, mas a dignidade de uma pessoa vale mais do que isso. Isso não é algo que se esquece facilmente." Suas palavras foram como uma bofetada, mas Dona Helena sabia que merecia cada uma delas. Havia aprendido da forma mais difícil que nenhuma quantia de dinheiro, nem mesmo US$ 1 milhão, justifica destruir a vida de uma pessoa inocente. O impacto dessa revelação na vizinhança foi imenso. Pessoas que haviam olhado Cláudia com desconfiança nos últimos meses, especialmente depois de saber que se tratava de tanto dinheiro, agora a cumprimentavam na rua com uma mistura de alívio e embaraço. Alguns até confessaram que sempre tiveram dúvidas sobre as acusações, mas não haviam tido coragem de expressar suas opiniões publicamente numa questão tão grave. Cláudia observava essas mudanças com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia alívio em ter sua reputação restaurada numa situação tão séria. Por outro, doía perceber como as pessoas haviam mudado tão rapidamente de opinião sobre ela. Se puderam duvidar dela tão facilmente baseadas em boatos sobre US$ 1 milhão, isso significava que sua imagem na comunidade era mais frágil do que ela imaginava. A primeira vez que Cláudia voltou ao mercadinho do bairro após a revelação da verdade foi uma experiência intensa. Dona Rosa, a proprietária, veio correndo até ela com lágrimas nos olhos. "Cláudia, minha filha, que injustiça terrível você passou, e ainda por cima envolvendo tanto dinheiro. Eu sempre soube que você era incapaz de fazer uma coisa dessas, mesmo que fosse por US$ 1 milhão. Mas Cláudia se lembrava claramente de como Dona Rosa havia mudado de comportamento durante o período das acusações. Os cumprimentos haviam se tornado mais frios, os sorrisos mais forçados, especialmente depois que souberam do valor astronômico envolvido. Agora, diante da verdade revelada, todos pareciam ter esquecido convenientemente de seus momentos de dúvida. "Dona Rosa", Cláudia respondeu com educação, "obrigada pelas palavras. Foi um período muito difícil para mim, especialmente quando se trata de uma acusação tão grave. Imagino, minha filha, US$ 1 milhão,
Mas agora está tudo esclarecido, não é? Você deve estar aliviada. Cláudia concordou, mas por dentro refletia sobre como as pessoas têm facilidade para esquecer os momentos em que falharam em apoiar alguém que precisava. Era uma lição dolorosa sobre a natureza humana, mas também uma lição importante sobre quem realmente merece nossa confiança quando as coisas ficam difíceis e há muito dinheiro em jogo. Na casa de Dona Helena, a atmosfera também havia mudado completamente. A patroa fazia questão de tratar Cláudia com um respeito e uma gentileza que beiravam o exagero, como se estivesse tentando compensar cada momento de desconfiança com 2 momentos de bondade. Cláudia sabia que era a forma dela lidar com a culpa de ter acusado alguém injustamente de um crime envolvendo tanto dinheiro, mas às vezes se sentia desconfortável com tanto cuidado. Havia momentos em que Dona Helena parecia estar andando em ovos ao redor de Cláudia, medindo cada palavra, cada gesto, com medo de dizer ou fazer algo que pudesse ser interpretado como desconfiança. Era tocante ver o esforço que ela estava fazendo, mas também criava uma tensão artificial que ambas sentiam. Dona Helena, Cláudia disse numa tarde, a senhora não precisa ficar com tanto cuidado comigo. Eu entendo que a senhora está tentando compensar o que aconteceu, mas prefiro que nossa relação seja natural, como era antes de toda essa confusão com o vaso milionário. Dona Helena parou o que estava fazendo e olhou para Cláudia com uma expressão de gratidão e alívio. Cláudia, obrigada por dizer isso. Eu realmente não sabia como agir depois de uma situação tão grave. Tenho tanto medo de cometer outro erro, de machucá-la novamente. A senhora vai cometer erros. Cláudia respondeu com um sorriso triste. E eu também vou cometer erros. Somos seres humanos. O importante é que agora sabemos que podemos conversar sobre esses erros em vez de partir direto para acusações, especialmente numa situação tão séria. Napoleão, o verdadeiro causador de toda aquela confusão milionária, continuava sua vida felina sem saber que havia sido o protagonista de um drama humano tão intenso envolvendo tanto dinheiro. Dona Helena havia tomado algumas precauções para evitar novos acidentes, reorganizando alguns objetos mais frágeis e colocando-os em locais menos acessíveis ao gato. Mas ela não conseguia ficar brava com ele. Afinal, ele havia agido apenas por instinto, sem saber que estava destruindo uma fortuna. O comportamento de Dona Helena em relação a Napoleão se tornou quase cômico. Ela o observava constantemente, sempre que ele se aproximava de objetos delicados, como se esperasse que ele fosse causar outro desastre milionário a qualquer momento. O gato, por sua vez, parecia alheio a toda a atenção extra que estava recebendo. Você sabe, disse Dona Helena para Cláudia numa tarde, enquanto observavam Napoleão dormindo tranquilamente na varanda, eu acho que ele nem imagina que causou a destruição de $1 milhão. Para ele, foi apenas mais um dia normal, explorando a casa como sempre fez. Cláudia sorriu, uma das primeiras vezes que ela havia sorrido genuinamente naquela casa desde o incidente. Os gatos vivem no presente, ela respondeu. Eles não carregam culpas do passado, nem se preocupam com as consequências futuras, mesmo quando custam $1 milhão. Talvez tenhamos algo a aprender com eles. Essa observação de Cláudia tocou profundamente Dona Helena. Ela percebeu que durante todo aquele período de crise havia se deixado levar por emoções do passado, a perda do marido, a importância sentimental do vaso, o valor financeiro astronômico e medos do futuro, a possibilidade de ter sido enganada, a necessidade de proteção contra futuras traições. No processo, havia perdido de vista o presente e a pessoa real que tinha diante de si. Cláudia, disse Dona Helena numa conversa que se estendeu pela tarde inteira, eu percebi que minha reação àquele acidente tinha muito mais a ver comigo do que com você. Eu estava lidando com medos antigos, com traumas de perdas passadas.
Quando vi aquele vaso de US$ 1 milhão quebrado, não vi apenas um objeto destruído. Vi todas as perdas que já havia sofrido na vida. Cláudia ouviu pacientemente enquanto Dona Helena falava sobre a morte do marido, sobre como havia se sentido vulnerável e desprotegida após perder o companheiro de toda uma vida. O vaso representava não apenas uma lembrança dele e uma quantia astronômica, mas também uma sensação de segurança, de que pelo menos algumas coisas preciosas poderiam permanecer intactas em um mundo onde tudo parecia frágil e temporário. Quando encontrei o vaso quebrado, continuou Dona Helena, foi como se todas essas perdas voltassem de uma vez. E quando soube que valia US$ 1 milhão que jamais poderia recuperar, o desespero foi ainda maior. Eu precisava de alguém para culpar, alguém para responsabilizar por mais essa dor. Você estava ali, então se tornou o alvo da minha raiva. Essa revelação ajudou Cláudia a entender melhor a intensidade da reação de Dona Helena. Não justificava a injustiça que havia sofrido, mas explicava como uma pessoa normalmente racional podia ter agido de forma tão irracional, especialmente quando se trata de tanto dinheiro. Eu entendo, Dona Helena, Cláudia respondeu. A dor pode fazer as pessoas agirem de formas que nunca imaginariam, principalmente quando há tanto dinheiro envolvido. Mas isso não torna menos doloroso o que passei. Há momentos em que ainda sinto raiva, ainda me sinto traída pela forma como a senhora duvidou de mim numa questão tão séria. A honestidade de Cláudia foi importante para o processo de cura de ambas. Ela não estava fingindo que tudo estava bem apenas para manter a paz. Estava reconhecendo suas feridas, enquanto também demonstrava disposição para trabalhar na cura delas, mesmo depois de uma acusação tão grave. A relação entre elas estava se reconstruindo lentamente, mas havia momentos de tensão que ainda surgiam ocasionalmente. Uma vez, Cláudia estava limpando a estante reformulada quando derrubou uma pequena estatueta de porcelana. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Ambas olharam para a peça intacta no chão, depois se entreolharam com uma expressão que misturava medo e alívio. Não quebrou, disse Cláudia, pegando a estatueta com cuidado, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Não quebrou, repetiu Dona Helena. E mesmo que tivesse quebrado, não vale nem perto de US$ 1 milhão. Ambas riram nervosamente, conscientes de como aquele pequeno acidente havia despertado memórias do trauma recente. O coração de ambas havia disparado por alguns segundos, lembrando-as de que ainda carregavam cicatrizes daquele período difícil. Mas o fato de conseguirem rir juntas da situação e até mesmo fazer uma piada sobre o valor mostrava que estavam progredindo na direção certa. Esses momentos eram importantes para o processo de cura de ambas. Eles mostravam que ainda havia feridas sensíveis, mas também que era possível superá-las com paciência e compreensão mútua. Cada pequeno incidente que conseguiam resolver juntas fortalecia um pouco mais a confiança entre elas. Dona Helena havia tomado uma decisão que surpreendeu Cláudia. Ela decidiu substituir o sistema de câmeras de segurança da casa, instalando equipamentos ainda mais modernos e com melhor qualidade de imagem. Mas mais importante do que isso, ela fez questão de mostrar para Cláudia onde todas as câmeras estavam instaladas e como funcionavam. Não quero que você se sinta vigiada, explicou Dona Helena enquanto mostrava cada câmera para Cláudia. Mas se algum dia houver qualquer mal-entendido, qualquer situação confusa, especialmente envolvendo objetos valiosos, saberemos exatamente onde encontrar a verdade. Nunca mais vamos permitir que suposições e suspeitas destruam nossa relação. Cláudia compreendeu o gesto. Não era desconfiança, mas sim uma garantia de transparência total entre elas. Era uma forma de Dona Helena demonstrar que havia aprendido a lição e que jamais permitiria que suspeitas infundadas voltassem a prejudicar a relação delas, especialmente numa questão financeira. Na verdade, disse Cláudia, acho que essas câmeras podem nos proteger a ambas.
Protegem você de ter objetos danificados sem saber como. E me protegem de ser acusada injustamente por acidentes que não causei, principalmente quando envolvem tanto dinheiro. A instalação das novas câmeras se tornou quase um ritual de renovação de confiança entre elas. Dona Helena fez questão de que Cláudia acompanhasse todo o processo, explicou como acessar as gravações se necessário e até deu a ela uma cópia das senhas do sistema. Quero que você saiba que não há segredos entre nós, disse Dona Helena. Você tem acesso às mesmas informações que eu. Somos parceiras nesta casa, não adversárias, especialmente depois de tudo que passamos. Com o tempo, Cláudia também passou por seu próprio processo de crescimento. Ela percebeu que, durante todos aqueles anos de trabalho, havia desenvolvido uma relação quase de dependência emocional com a aprovação de Dona Helena. O período de crise a havia forçado a encontrar força dentro de si mesma, a valorizar sua própria integridade independentemente do reconhecimento dos outros, mesmo quando acusada de algo tão grave. Durante as noites difíceis daquele período de acusações, Cláudia havia descoberto reservas de força interior que nem sabia que possuía. Havia aprendido a dormir em paz, sabendo que estava dizendo a verdade, mesmo quando ninguém acreditava nela numa questão envolvendo tanto dinheiro. Havia descoberto que sua autoestima não precisava depender da opinião dos outros, por mais importantes que essas pessoas fossem em sua vida. Sabe, Dona Helena, Cláudia disse numa conversa franca que tiveram meses depois. Por mais doloroso que tenha sido aquele período, especialmente sendo acusada de algo tão grave, eu acho que ele me ensinou algo importante sobre mim mesma. Eu aprendi que posso manter minha dignidade mesmo quando as pessoas duvidam de mim em situações sérias. Aprendi que minha integridade não depende do reconhecimento dos outros. Dona Helena assentiu, compreendendo que Cláudia havia saído daquela experiência não apenas inocentada, mas também mais forte. E eu aprendi que uma reação emocional nunca deve me fazer esquecer o que sei sobre o caráter de uma pessoa, ela respondeu. 8 anos de convivência valem mais do que qualquer suspeita momentânea, mesmo numa situação envolvendo tanto dinheiro. Aprendi que devo confiar no que conheço sobre as pessoas, não no que temo que elas possam ser. A história se espalhou além da vizinhança imediata. Outras empregadas domésticas da região ficaram sabendo do caso e começaram a procurar Cláudia para conversar. Muitas haviam passado por situações similares, acusações injustas, desconfiança dos patrões, preconceitos baseados em classe social, especialmente quando havia dinheiro envolvido. Cláudia se tornou, sem querer, uma espécie de símbolo de resistência e dignidade para essa comunidade de trabalhadoras. Rosa, uma empregada doméstica que trabalhava algumas ruas adiante, foi uma das primeiras a procurar Cláudia. Ela havia passado por uma situação similar alguns anos antes, quando foi acusada de ter roubado uma joia que depois foi encontrada em outro lugar da casa. O que mais me impressiona na sua história, disse Rosa, é que você nunca perdeu a educação, nunca respondeu com raiva, mesmo sendo injustiçada numa questão tão séria, envolvendo tanto dinheiro. Isso mostra quem você realmente é. Cláudia refletiu sobre essa observação. Era verdade que ela havia mantido sua compostura durante todo o período difícil, mas não havia sido fácil. Houve momentos em que quis gritar, momentos em que quis desistir, momentos em que a raiva quase a consumiu. Mas alguma coisa dentro dela sabia que reagir com agressividade só iria piorar sua situação, especialmente numa acusação tão grave. Eu acho que mantive a calma porque sabia que a verdade eventualmente apareceria, ela explicou para Rosa. E também porque perder o controle não ia me ajudar em nada numa situação tão séria. Ia só confirmar os preconceitos que algumas pessoas já tinham sobre mim. Essas conversas com outras empregadas domésticas foram reveladoras para Cláudia. Ela percebeu que sua experiência não era única,
que muitas mulheres, na sua profissão, enfrentavam diariamente situações de desconfiança e preconceito, especialmente quando há dinheiro envolvido. Algumas contaram histórias de patrões que instalavam câmeras escondidas para vigiar seus movimentos. Outras falaram de acusações baseadas puramente em suspeitas infundadas. Ana, uma empregada que trabalhava numa casa de alto padrão do outro lado da cidade, contou que foi acusada de ter roubado dinheiro de uma gaveta. Eles chegaram a revistar minha bolsa, ela disse com indignação, como se eu fosse uma ladra qualquer sem nem investigar direito. Esses relatos fizeram Cláudia perceber que, apesar da dor que havia passado, ela ainda havia tido sorte. Pelo menos Dona Helena havia sido honesta o suficiente para admitir o erro quando a verdade apareceu, mesmo numa situação tão grave. Muitas outras empregadas não tinham essa sorte, continuando a trabalhar em ambientes onde eram constantemente suspeitas e vigiadas. Essa sabedoria de Cláudia chamou a atenção de outras pessoas na comunidade. Ela começou a ser procurada por empregadas que estavam passando por situações difíceis com seus patrões. Não que ela se considerasse uma conselheira, mas sua experiência havia lhe dado uma perspectiva única sobre como lidar com conflitos e mal-entendidos no ambiente de trabalho doméstico, especialmente quando há valores altos envolvidos. A primeira coisa que sempre digo, Cláudia explicava para as mulheres que a procuravam, é para documentar tudo, especialmente quando se trata de objetos valiosos. Anotar conversas importantes, guardar comprovantes, manter registros. Se um dia você for acusada de alguma coisa, vai ter como se defender. Mas mais importante do que as estratégias práticas, Cláudia sempre enfatizava a importância de manter a dignidade. Não importa como te tratem, ela dizia. Mesmo numa situação grave envolvendo dinheiro, você sabe quem você é. Não deixe que a desconfiança dos outros abale sua confiança em si mesma. Dona Helena também passou por transformações profundas. A experiência a fez questionar muitos de seus preconceitos inconscientes e suas reações automáticas diante de situações de crise. Ela começou a tratar não apenas Cláudia, mas todos os prestadores de serviço que trabalhavam em sua casa com maior respeito e consideração. O jardineiro, que sempre havia sido tratado de forma cordial, mas distante, notou a mudança. Dona Helena está diferente, ele comentou com Cláudia. Mais atenciosa, mais interessada em saber como estou. Pergunta sobre minha família. Oferece água sem eu pedir. Ela aprendeu algo importante, Cláudia respondeu. Aprendeu que todas as pessoas merecem respeito e consideração, independentemente da função que exercem, e que não podemos tirar conclusões precipitadas sobre ninguém. Eu percebi que durante todos esses anos, mesmo tratando você bem, eu ainda mantinha uma certa distância baseada em diferenças sociais, Dona Helena confessou para Cláudia numa conversa sincera. Como se sua palavra tivesse automaticamente menos valor do que a minha numa situação séria. Como se você fosse menos confiável por natureza, apenas por causa da sua posição social. Isso é algo que preciso mudar em mim mesma. Essa autocrítica de Dona Helena foi importante para a cura completa da relação entre elas. Cláudia viu que sua patroa não estava apenas pedindo desculpas pelo incidente específico, mas reconhecendo padrões mais profundos de comportamento que haviam contribuído para a crise. Dona Helena, Cláudia respondeu, acho que muitas pessoas da sua posição social agem assim sem nem perceber, especialmente quando há dinheiro envolvido. Não é necessariamente maldade, mas é um preconceito que está tão enraizado na nossa sociedade que parece natural. O importante é que a senhora reconheceu isso e está trabalhando para mudar. A conversa se estendeu por horas, tocando em temas que nunca haviam sido abordados entre elas antes. Falaram sobre diferenças de classe, sobre preconceitos sociais, sobre como a desigualdade econômica pode afetar as relações entre as pessoas, especialmente em situações que envolvem muito dinheiro.
Foi uma conversa difícil, mas necessária, para que pudessem construir uma relação mais honesta e equitativa. Dona Helena também decidiu fazer mudanças práticas em sua forma de lidar com os funcionários. Instituiu conversas mensais para ouvir sugestões e reclamações, criou um pequeno fundo de emergência para ajudar funcionários em dificuldades financeiras e começou a dar folgas extras sempre que possível. Não estou fazendo isso por culpa, ela explicou para Cláudia. Estou fazendo porque percebi que era a coisa certa a fazer desde o início. A experiência que passamos me abriu os olhos para muitas coisas, especialmente sobre como o dinheiro pode distorcer nossas percepções sobre as pessoas. 6 meses após o incidente, Dona Helena tomou uma decisão que surpreendeu não apenas Cláudia, mas toda a vizinhança. Ela organizou uma pequena festa em sua casa, convidando todos os vizinhos que haviam ficado sabendo das acusações contra Cláudia. O objetivo era celebrar publicamente a amizade e confiança que haviam sido restauradas entre elas. Quero que todos vejam que Cláudia não é apenas minha empregada, Dona Helena anunciou durante a festa. Ela é uma pessoa que estimo profundamente, alguém em quem confio completamente e que tem meu respeito e admiração. Alguém que foi injustamente acusada numa situação muito grave e que se comportou com uma dignidade que muitos de nós não teríamos. Cláudia ficou emocionada com o gesto, mas também um pouco constrangida com tanta atenção. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, especialmente em um evento social da classe média alta, mas percebia a importância simbólica daquele momento para Dona Helena e para toda a comunidade. Durante a festa, várias pessoas se aproximaram de Cláudia para conversar, não sobre o incidente, mas sobre outros assuntos. Ela percebeu que estava sendo vista de forma diferente pelos vizinhos, não apenas como a empregada da Dona Helena, mas como uma pessoa com sua própria história e personalidade, alguém que havia enfrentado uma situação difícil com dignidade. Dona Mercedes, que havia sido uma das mais críticas a Dona Helena durante o período de crise, se aproximou de Cláudia no final da festa. Cláudia, ela disse, eu queria te dizer que sempre admirei sua dignidade durante aquele período difícil. Você se comportou melhor do que muita gente em sua situação se comportaria, especialmente numa acusação tão séria. Obrigada, Dona Mercedes, Cláudia respondeu. Foi um período difícil, mas acho que todos nós aprendemos algo com ele. Certamente aprendemos, concordou Dona Mercedes, especialmente sobre não tirar conclusões precipitadas e sobre a importância de apoiar as pessoas em momentos difíceis, mesmo quando há muito dinheiro envolvido. Hoje, quando olho para trás e penso em toda essa história, fico impressionado com a capacidade humana de crescer através da adversidade. Cláudia e Dona Helena poderiam ter permitido que aquele incidente envolvendo $1 milhão destruísse completamente sua relação. Em vez disso, usaram a crise como uma oportunidade de se conhecerem melhor e de construírem algo ainda mais sólido. O vaso persa nunca foi substituído, nem poderia ser. Era uma peça única no mundo. Dona Helena decidiu deixar aquele espaço vazio na estante como um lembrete permanente das lições que aprendeu. Não é um lembrete da perda de $1 milhão, ela explicou, mas sim um lembrete de que as pessoas são mais importantes do que as coisas, mesmo as mais valiosas, e de que devemos sempre dar às pessoas o benefício da dúvida, especialmente aquelas que já provaram seu caráter ao longo dos anos. Napoleão, ironicamente, parece ter desenvolvido uma relação especial com aquele espaço vazio. Frequentemente, Dona Helena o encontra sentado na frente da estante, observando o lugar onde o vaso milionário costumava ficar. Às vezes acho que ele sabe que causou um prejuízo de $1 milhão, ela comenta com Cláudia, como se estivesse refletindo sobre suas ações. Cláudia ri dessas observações de Dona Helena.
Acho que você está dando crédito demais para ele, ela diz. Gatos não sentem culpa como os seres humanos, mesmo quando causam prejuízos milionários. Ele provavelmente está só curioso sobre por que aquele espaço está vazio. Mas ambas concordam que há algo poético na forma como Napoleão parece vigiar o espaço que ele mesmo criou com sua travessura felina de $1 milhão. Cláudia continua trabalhando na mesma casa até hoje. A relação entre elas não voltou a ser exatamente como era antes. Seria impossível apagar completamente as memórias daquele período difícil envolvendo uma acusação tão séria. Mas, de certa forma, ela se tornou ainda mais forte, baseada numa compreensão mais profunda e madura dos defeitos e qualidades uma da outra. Nossa relação agora é mais honesta, Cláudia observa. Antes, havia coisas que nunca falávamos, assuntos que evitávamos, especialmente sobre dinheiro e confiança. Agora conversamos sobre tudo. Diferenças sociais, preconceitos, medos, expectativas. É mais difícil em alguns aspectos, mas também é mais real. Dona Helena concorda completamente. Antes, eu idealizava nossa relação, ela admite. Achava que bastava ser educada e pagar em dia para que tudo fosse perfeito. Agora, sei que relacionamentos verdadeiros exigem mais trabalho, mais honestidade, mais vulnerabilidade, especialmente depois de uma crise tão grave. A verdade é que essa história me fez refletir muito sobre como julgamos as pessoas, especialmente em momentos de crise financeira. Quantas vezes permitimos que nossas emoções nublem nosso julgamento quando há muito dinheiro envolvido? Quantas vezes duvidamos de pessoas que sempre nos deram motivos para confiar nelas só porque estamos desesperados para encontrar um culpado por uma grande perda? E quantas vezes a verdade está bem diante dos nossos olhos, mas não sabemos onde procurar? Penso também sobre como reagimos quando descobrimos que cometemos uma injustiça grave contra alguém. Algumas pessoas se refugiam na defensividade, tentando justificar seus erros mesmo numa situação séria. Outras mergulham numa culpa paralisante que não ajuda ninguém. Dona Helena escolheu um terceiro caminho. Reconheceu o erro publicamente. Pediu desculpas genuínas e trabalhou ativamente para consertar o dano causado. Cláudia também nos ensina muito sobre como lidar com injustiças graves. Ela poderia ter se tornado amarga, revanchista ou ter perdido a fé na bondade humana depois de ser acusada de algo tão sério. Em vez disso, manteve sua dignidade, lutou pela verdade com paciência e, quando a justiça finalmente prevaleceu, demonstrou capacidade de perdoar sem esquecer as lições aprendidas. O mais bonito de tudo isso é ver como duas pessoas conseguiram transformar uma crise envolvendo $1 milhão em oportunidade de crescimento. Cláudia descobriu sua própria força interior, sua capacidade de manter a dignidade mesmo sob pressão extrema. Dona Helena aprendeu sobre seus próprios preconceitos e sobre a importância de dar às pessoas o benefício da dúvida, especialmente aquelas que já provaram seu caráter ao longo dos anos. Essa história também nos lembra da importância da tecnologia na busca pela verdade. As câmeras de segurança que Dona Helena havia instalado por motivos de proteção contra ladrões acabaram sendo fundamentais para revelar a verdade sobre um conflito interno envolvendo tanto dinheiro. Em nossa era digital, é reconfortante saber que, às vezes, a tecnologia pode ser nossa aliada na luta contra injustiças, mesmo as mais caras. Mas talvez a lição mais importante desta história seja sobre a natureza da confiança quando há dinheiro envolvido. Confiança verdadeira não é cega. Ela é construída ao longo do tempo através de ações consistentes e caráter demonstrado. Quando essa confiança é quebrada por mal-entendidos ou reações emocionais, especialmente numa situação financeira grave, ela pode ser reconstruída, mas requer trabalho honesto de ambas as partes.
A experiência de Cláudia e Dona Helena nos mostra que é possível superar crises de confiança mesmo quando há muito dinheiro em jogo, quando há disposição genuína para o crescimento pessoal e para a compreensão mútua. Não é fácil, não é rápido e deixa cicatrizes, mas é possível. E mais importante, nos ensina que nenhuma quantia de dinheiro, nem mesmo $1 milhão, vale mais do que a dignidade e a confiança entre as pessoas. Que antes de acusarmos alguém de algo grave, especialmente quando há valores altos envolvidos, devemos parar, respirar e lembrar do que sabemos sobre o caráter dessa pessoa. E você? O que achou desta história? Já passou por alguma situação em que foi injustamente acusado de algo que não fez, especialmente numa questão séria? Como lidou com a pressão da desconfiança quando havia muito em jogo? Ou talvez tenha sido você quem fez acusações apressadas que depois descobriu serem infundadas? Como se sentiu quando descobriu a verdade? Foi capaz de pedir desculpas e trabalhar para consertar o dano causado? Deixe sua opinião nos comentários. Adoro ler suas experiências e reflexões sobre as histórias que conto aqui. Suas próprias vivências enriquecem muito nossa conversa e ajudam outros que podem estar passando por situações similares, especialmente quando há questões financeiras sérias envolvidas. E se esta história tocou você de alguma forma, se ela te fez refletir sobre confiança, preconceito ou perdão, especialmente em situações que envolvem dinheiro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Cada história que conto aqui é uma oportunidade de aprendizado sobre a complexidade da natureza humana. Tem uma história incrível esperando você no próximo vídeo. Uma história que também vai fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre justiça e verdade, sobre como as aparências podem enganar e sobre como a realidade às vezes é muito diferente do que imaginamos. Uma história que vai mexer com seus sentimentos e te fazer refletir sobre situações em que o dinheiro pode distorcer nossas percepções sobre as pessoas. Clica ali e vem comigo para mais uma jornada emocionante que vai tocar seu coração. Obrigado por ficar até o final desta história sobre Cláudia, Dona Helena e o vaso persa de $1 milhão. Sua atenção e seu tempo são preciosos para mim. E espero que essa narrativa tenha valido cada minuto que você investiu aqui. Até a próxima. E lembre-se, a verdade nem sempre é óbvia, especialmente quando há muito dinheiro em jogo, mas sempre vale a pena ser buscada.